Senhores, estamos online aqui para mais um episódio do podcast Moda Masculina. Eu sou o Pedro Nogue, como vocês já sabem, né? E aqui do meu lado, sempre, a ótima companhia do Thiago Silves, fundador aqui do Moda Masculina também, que sempre traz perguntas complexas para os convidados, coloca a galera na saia justa. Não. E ó, é Thiago Silvers, não Thiago Silves, tá? Silves é um apelido carinhoso, senhores, mas ele não gosta muito, né, Silves? Não, é porque as pessoas confundem, Pedro. As pessoas me chamam de Silves achando que é Silves. Verdade, Thiago Silvers, então eu vou me corrigir. Isso. Não vou mais chamar de Silvio, então, Silvio, atendendo ao seu pedido. E hoje a gente tá com uma presença super especial aqui, senhores, que a gente já recebeu muito pedido, tanto no YouTube quanto no Instagram, para convidá-lo, que é o Sylvain Juston, que tem uma bagagem, assim, muito grande, impressionante, dentro do mercado da moda masculina no Brasil, que vai desde revistas, trabalho com marcas, eu tô sabendo agora que ele tá também fazendo um podcast, TV, style, é muita bagagem. Então, Sylvain, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui, é um prazer tê-lo aqui no podcast, e vou te convidar para se apresentar aí pra rapaziada, se apresentar oficialmente, né, porque muita gente já conhece o seu trabalho. Sim, não, eu que agradeço o convite, a gente já tá ensaiando esse papo já há algum tempo, né, eu também acompanho o trabalho de vocês, e, pô, legal que a gente conseguiu tirar esse tempo para bater um papo aqui sobre moda masculina, que é um assunto em comum que a gente tem, né. E, bom, como você já deu uma breve introdução aí, eu brinco que eu sou equilibrista de pratos. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo e atuo em diferentes áreas, né? Então, vou dar aqui um breve panorama da minha trajetória para vocês entenderem um pouco essa brincadeira do equilibrista de pratos. Legal. Bom, eu estou no mercado de moda há mais de 25 anos. Nossa. Fez 25 anos agora. É uma data celebrativa. Caramba, 97, então você começou. Comecei em 97 como assistente de produção na revista Vogue. Olha. Carregando sacola, dormindo pouco, esquecendo o fim de semana, ganhando pouco também. Mas subindo degrau por degrau na carreira, que acho que faz parte. Eu tava, e na época eu podia fazer isso, né? Não morava na casa dos pais, não tinha muita conta para pagar. Então eu falei, vou arriscar. Vou ganhar pouco aqui, mas vou aprender. Vou começar a fazer minha bagagem, né? Aí fiquei na Vogue lá como assistente de produção do Giovanni Frasson, que foi um grande mentor, um dos grandes mentores na minha trajetória. Eu tive alguns. Fiquei com ele um tempo ali na Vogue, fazendo assistência. Aí lá você trabalhou moda feminina, né? Lá era moda feminina. O moda feminina e masculina se misturam totalmente na minha trajetória. Vocês vão ver que a moda masculina apareceu depois. Porque nessa época a gente não tinha um mercado de moda masculina forte. Verdade. Né? A gente está falando aí do meio dos anos 90. Era meio... A moda em si já estava engatinhando, a moda brasileira ainda era pequena, era um mercado que não tinha tantas possibilidades como tem hoje. E a moda masculina, então, nem se fala. Era algo que as pessoas não davam quase a menor bola para moda masculina. O que tinha de revista de moda masculina era Playboy, por exemplo. O que tinha lá o seu editorial de ternos, né, geralmente. Então a moda masculina na minha carreira veio depois. Eu fiquei um tempo lá com o Giovanni na Vogue, aos poucos fui saindo, fui fazendo as minhas coisas, né, os contatos, você começa a conhecer as pessoas, aí comecei a assinar as coisas como produtor de moda, depois stylist, e aí lá pelos... Quando foi? Eu fiquei 7 anos, 2003. Então eu fiquei 6 anos nesse vai e vem, né? Fazia uns freelas com o Giovanni, fazia revista, fazia as minhas coisas em paralelo. Comecei a fazer figurino para comercial também, para publicidade. E aí em 2003 eu fui pro GNT Fashion fazer o figurino da Lilian Patti, que era apresentadora. Legal. E depois a Mariana Weikert, que entrou alguns anos depois. E fiquei lá por 7 anos. O bom é que lá me permitia fazer as coisas em paralelo, né? Eu não abandonei as coisas que eu fazia. É que ali eu tinha uma coisa fixa que me deixava tempo para fazer outras coisas. Então, era uma situação bacana. E, ao mesmo tempo, fui aprendendo. A Lilian foi outra grande mentora que eu tive. Eu tive a sorte de cruzar pessoas muito bacanas na minha carreira. O Giovanni, a Lilian, depois a Maria Prata, a Daniela Falcão, enfim...
Tive vários... O Paulo Martinez como stylist. E esse trabalho de stylist num programa de TV, acho que o Silvan é primeiro convidado nosso aqui que trabalhou nessa área. Como é que funciona, cara? Porque eu nunca tive nenhum contato, nenhuma experiência com isso. Eu imagino que deve ser intenso, né? É diferente, né? Porque a gente cobria, por exemplo, as temporadas de moda. Era o auge do São Paulo Fashion Week. E o GNT Fashion com a Lilian ia cobrir as temporadas de Paris, por exemplo, Nova York. Então eu fui algumas vezes com ela para fora, mas o grosso era aqui do trabalho, né? E era o auge do São Paulo Fashion Week. Então, por exemplo, tinha os grandes desafios, era montar os figurinos para a semana de moda. Né? Os figurinos da Lilian. Da Lilian, do que ela ia vestir no Legal. vídeo. Né? Então a gente separava, sei lá, o São Paulo Fashion Week durava uma semana, a gente montava os looks para uma semana, antes do evento, né? Então a gente ficava ali fazendo prova de roupa, entendendo o que funcionava melhor no vídeo. E ao mesmo tempo tinha que ter o estilo dela, né? Não dá para fantasiar a pessoa. Então era uma equação que é isso. Como manter o estilo da pessoa e ao mesmo tempo ter uma presença de vídeo, né? Que é uma peça que funcione bem no vídeo. Então foi um grande aprendizado também. Eu entendi também esse lado, quer dizer, ampliou ainda mais o meu leque o meu repertório. E nas temporadas internacionais, o desafio era montar a mala, porque nem sempre eu ia junto. Montar a mala para Lilian levar e se vestir lá dia a dia. Né? Então era isso, a gente fazia uma prova de roupa gigante, ficava dias provando antes. Nossa. Até fechar, sei lá, 10 looks para lá levar para Paris. E aí, às vezes, era inverno, então você tinha que procurar roupa de inverno aqui, quando aqui ainda era verão, não tinha muita roupa de inverno, então era uma equação, mas era divertido, eu gostava de fazer. E tinha orçamento ilimitado para comprar as roupas? Como é que funciona? Era tudo empréstimo. Tudo empréstimo. tudo em troca de crédito, e as marcas... Permuta, né? As marcas cediam pra gente, né, porque já conhecem a Lilian, e era uma visibilidade legal, porque a roupa aparecia bem no vídeo e tal. O programa, na época, funcionava muito bem, tinha uma audiência legal, então tinha um prestígio para as marcas, era interessante, né? Então elas emprestavam. Então era fácil essa burocracia. Né? Pegar as roupas emprestadas não era tão complicado. O problema era montar depois, com as roupas na mão. E eu imagino que difícil também seja fazer caber na mala. Até porque, apesar de que naquela época ainda tinha as malas maiores nos voos, né? Mas hoje em dia tá cada vez ficando menor as malas. Tipo, menor peso deve ser um desafio, né, cara? Conseguir levar um monte de peça. E a gente tentava otimizar a mala, né? Quer dizer, que ela tinha que levar o menos possível. Então, geralmente, a gente tinha que fazer caber 10 looks numa mala só. Numa dessas grandes de 23 quilos, sabe? Tinha que ser essa mala. E aí ela levava uma mala pessoal em paralelo, né? Mas era um quebra-cabeça ali. Você aprende a montar a mala, inclusive, para ela fechar direito. Que é uma dica. Muita gente pergunta pra gente, sabia? Como montar mala na prática. E eu sou péssimo, eu preciso depois pegar essa dica com você, Silvan. Tem uns truques bons, viu? Tem uns truques bons que funcionam. Cara, eu vou querer aprender isso, cara, porque minha mala é uma bagunça sempre. Eu confesso que até hoje eu às vezes derrapo na minha mala pessoal, então é um aprendizado. Tem alguns truques que precisam ser levados em conta. Aí você ficou trabalhando lá na GNT 7 anos, né? Fiquei 7 anos, depois no meio do caminho ali entrou a Mariana Weicker, que também passou a co-apresentar o GNT Fashion, então eu também cuidei do figurino dela durante um tempo. O trabalho dobrou? O trabalho dobrou, mas o salário também aumentou. Justo. Sim. Então, mas era bacana, porque são duas personalidades muito diferentes, né? E a Mariana, a gente já era amigo, a gente já se conhecia do tempo de modelo, a gente já tinha... Ela, quando ela era modelo, a gente já tinha trabalhado juntos, então rolava uma sintonia super legal ali. Aí só uma dúvida, assim, Silvan, o seu trabalho lá era vestir elas? Meu trabalho lá era vestir elas. E o programa era com que frequência? Ele era semanal. Semanal. Aí você precisava trabalhar todos os dias para vestir ela para um programa semanal, não? Não, a gente gravava... Geralmente a gente gravava em uma diária, a gente gravava 2 programas. Tá. Então você tinha uma frente de 15 dias. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu fazia outras coisas. Eu escrevia, fazia publicidade, fazia editorial para revista... enfim, a Lilian, inclusive, foi uma das primeiras que me deu espaço
para escrever. Ah, que legal. Durante um São Paulo Fashion Week, porque ela cobria, além do GNT Fashion, ela escrevia para o Estadão. Ela fazia cobertura de moda para o Estadão. E aí ela chegou uma hora que ela precisou de braço ali para ajudar ela a escrever, porque ela fazia 1000 coisas também e não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí um belo dia ela me falou, olha, você escreve sobre esse desfile, porque foi mais ou menos na época que eu lancei o blog, o Hipercool, que foi um dos primeiros blogs de moda masculina do Brasil. E aí ela viu que eu gostava de escrever. Ela falou, bom, então você vai me ajudar a escrever para o Estadão sobre o São Paulo Fashion Week. Uhum. E aí ela começou a me dar essas oportunidades de escrever aos poucos com ela para o Estadão, né? Então eu digo que a Lilian me abriu essa porta um pouco do jornalismo e de escrever sobre moda. Tá. E então eu fazia isso também na paralela enquanto a gente não estava gravando o GNT Fashion, o que era legal, porque eu não ficava preso só no programa, né? Uhum. Me dava a liberdade de fazer outras coisas, de aumentar o meu portfólio, meu espectro de atuação. O Hipercool você lançou quando? Cara, o Hipercool, eu entrei em 2003. Foi no meio daquele primeiro boom dos blogs de moda, sabe? Tinha muito blog de moda feminina. 2010, assim? Antes. Foi antes. Olha. Foi antes. Eu lembro que teve um boom de blogs de moda e eram jornalistas que faziam. Né? Não é hoje todo mundo teve uma época que depois todo mundo começou a escrever, mas eram jornalistas que tinham seus blogs. E aí, eu lembro que na época eu namorava a Maria Prata e ela lançou o blog dela, que o Prata Porter, que era super legal. E aí eu falei, eu também gosto, eu tenho opinião, né? Quero falar, quero escrever e tal. Ela falou, por que você não lança de moda masculina? Você gosta tanto de masculino, né? E eu já acompanhava moda masculina, mas não pensando nisso como uma carreira ou como um foco profissional. E por que você não lança de masculino? Praticamente não tem no mercado, né? Boa ideia. E lancei o Hipercool. A gente está falando aí da primeira metade dos anos 2000, né? Tá. Então, que legal. Então, daí o seu primeiro contato... Não o primeiro contato, né? Eu tô falando da primeira... experiência, digamos assim, mais indo para uma linha profissional com a moda masculina foi com o blog. Foi com o blog. Paralelamente com a época que você estava com o feminino. Que legal, cara. Exatamente. Então, o blog era a minha válvula de escape para o masculino, né? Porque o mercado de moda ainda não dava muita importância para o masculino. O feminino é que bombava. E aí o masculino o blog era onde eu conseguia canalizar o meu interesse por moda masculina, né? Até então. E teve uma boa repercussão na época, assim, como não tinham muitos blogs masculinos, começou a virar uma referência. Assim, que legal. E foi através dele, inclusive, que me abriu portas no digital também. Que legal. E foi aí que em 2010, quando eu fui para a Condé Nast, eu já colaborava com a Vogue, eu já escrevia para a Vogue, já fazia matérias para a Vogue, enfim. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a Vogue. E em 2010, quando a Vogue saiu da carta editorial e foi para a Condé Nast, né, a Condé Nast veio para o Brasil, se juntou com a Globo e eles passaram a publicar os títulos internacionais ali da Condé Nast, que era a Vogue, a Glamour, a GQ, a Casa Vogue, que já estava na carta. Aí tudo migrou para a Condé Nast e para a Globo. E nessa época a GQ ainda não tinha chegado no Brasil. A GQ só chegou em 2011. A Daniela Falcão, que era a diretora da Vogue, era a primeira vez que a Vogue ia ter um site. Porque na carta editorial a Vogue não tinha site. A Vogue dividia ali com o RG. Era Vogue RG. RG Vogue, eu lembro desse site. Exato. Não tinha um site de Vogue, né? E aí quando passou para a Condé Nast, ia ter um site de Vogue. E a Daniela, eu acho que muito em função dessa minha proximidade ali com a internet, com o digital, por causa do blog, acho que ela viu ali em mim qualidades que poderiam funcionar para o site da Vogue. Ela me chamou para ser editor do site. Legal. Demais. Então eu fui editor do site da Vogue por quase um ano antes de migrar para a GQ. E daí no site da Vogue continuava sendo só moda feminina. Só a Vogue não dava feminina. nenhuma coluninha, nem um espacinho para moda masculina. Cara, tinha era no blog pessoal mesmo. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Eu continuei com o blog ainda um tempo.
Mas tinha muito pouco espaço para masculino ali no site, né? Então, E uma curiosidade assim, ali. Silvan, o que você escrevia no começo do seu blog de masculino? Que dicas que você dava? Não sei se dá pra você abordar de uma forma mais resumida esse assunto. Porque Cara, eu fiquei curioso, assim, de saber o que tava em alta na época, sabe? Sim. Né? Eu falava muito do que eu via fora, né? De desfiles, de temporadas, de coleções, Tendências. de fotos, de tendências de fora, né? Até porque acontecia pouca coisa aqui. E eu comecei ali com o street style. Começava a botar looks das legal. pessoas na rua. Ai, que demais, E comentar cara. isso. Falar, olha que legal essa coisa que está acontecendo na rua na Itália, por exemplo. É legal, você pode usar assim, pode usar... E aí eu comecei aos poucos a dar dicas em função do que eu via lá. Né? Legal. Eu postava no blog e ali começava a dar dicas, né? De styling, de street style e tal. Então era um mix disso. Às vezes tinha um pouco de música também, não ficava só na moda. Legal. Né? Tinha um pouco de música que eu gosto bastante também. Enfim, era uma miscelânea de lifestyle masculino, vamos dizer assim. Que legal, muito bom. E eram esses assuntos. E aos poucos, depois que eu migrei para GQ, tinha uma política meio velada de que eu não podia ter um blog em paralelo. Então a gente tentou trazer o blog para dentro da GQ, do guarda-chuva GQ ali, mas não durou muito tempo, né? E aí aos poucos eu fui meio que abandonando, deixando o blog de escanteio, porque primeiro que eu não tinha tempo de ficar alimentando, né? Eu fazia tudo sozinho. E a minha vida profissional oficial começou a tomar muito tempo. Então eu atualizava cada vez menos até que eu deixei ele em banho-maria ali. Em algum momento você conseguiu monetizar o blog? Ou era hobby muito mesmo? pouco. Na segunda fase do blog, porque depois que eu saí da GQ em 2000... Eu tive 2 fases na GQ, né? Eu fiquei o primeiro ano lá, quando foi implantado, que era um caos, porque... Eu quero depois perguntar, saber dessa experiência aí da chegada da GQ. Essa vai ter bastante história legal. É legal porque a gente aprende com o caos, com os problemas, né? Mas esse primeiro ano da GQ foi legal, mas foi conturbado. Eu acabei saindo no final de 2011. Mas como é que veio esse convite? Porque você estava na Vogue. Eu estava na Vogue, E eu imagino que tenha sido assim, uma mudança complicada, porque a Vogue vinha de muitos anos no Brasil, né? Então eu imagino um projeto altamente estruturado para outro que era inédito. Então, construção do zero. Eu imagino que fosse assim... um abismo de distância entre... Eu acho que muitos dos problemas que a gente teve no primeiro ano foi justamente por causa disso. Porque era um projeto novo, que não existia no Brasil, que dependia de muitas variáveis, que precisava ser implantado num mercado que tinha pouca tradição em moda masculina, né, de revistas de moda masculina. Brasileiro muito fechado sobre moda naquela época, Brasileiro né? muito fechado naquela época, e a GQ já tinha no mundo, né, ela já tem um posicionamento um pouco mais para frente, e para o Brasil ali foi meio que um choque. Opa, isso pode, isso não pode. Tinha muito receio do que podia ser feito, o que não podia, qual era o limite, qual era a fronteira. Ainda tinha aquele velho papo de isso é coisa de gay, isso o brasileiro não vai usar. Enfim, tinha muito preconceito mesmo do mercado, assim, mas por ser um projeto novo, por desconhecimento, né? Então foi um ano conturbado, assim. E daí na GQ você... E aí, mas voltando, desculpa, sem querer te cortar, mas claro. Voltando... do blog, é verdade. Você perguntou como é que foi a transição, né? Beleza. Onde tudo começou. Quando a Daniela me chamou para me entrevistar pro site da Vogue, eu já sabia que a GQ estava chegando. Eu falei para ela, super obrigado pela oportunidade, vou super feliz, realmente tô querendo fazer uma transição na carreira, tal, já deu o GNT Fashion. Mas eu tô sabendo que a GQ tá chegando e o meu principal objetivo é a GQ, tá? Então esteja você avisado. Ela falou, não, tudo bem, tá tudo certo. Vem pra dentro e depois a gente vê. E aí ela me ajudou a fazer a transição pra GQ, porque ela já sabia que eu queria a GQ. E aí eu fiquei 1 ano no site de Vogue. Quando a GQ começou a ser implementada, eu comecei aos poucos a
migrar para lá, fazer parte da equipe, a participar de reuniões. Mas foi aos poucos, tal. então, não foi uma Foi aos mudança brusca. poucos, foi aos poucos. A gente começou alguns meses antes da GQ ser lançada de fato a conversar, Tá. a trocar ideia, a ver se realmente eu ia ser a pessoa, né? Então, teve ali uns processos de seleção, vamos dizer assim. Tá. Mas foi uma transição que parecia natural na época. Mas aí você continuou assim no online, pro site da GQ, ou você foi para alguma outra área? Porque você fez muito tempo as produções também, ou eu tô equivocado? Eu fazia muita produção para editorial, né? Editorial, antes, tá. Antes da migração para Condenástico. Então, a minha experiência na Vogue antes era inicialmente para imagem, não tinha texto. Né? Depois, com o tempo, fui começando a escrever, aí comecei a fazer as duas coisas, que é uma coisa que eu faço até hoje. E aí, no site, era basicamente texto, né? Isso da Vogue. Na Vogue. Daí na GQ você continuou nas duas áreas, Na em GQ eu paralelo, texto e imagem? Exato. Na GQ eu continuei nas duas áreas. Comecei mais com imagem, que era a direção de moda, dos editoriais e tal, mas fazia uns textinhos ali, escrevia também e tal. Depois, com o tempo, isso foi aumentando. Na minha segunda passagem pela GQ, isso ganhou mais força, porque eu saí, né, em 2011 e fui para a Harper's Bazaar. Tá. Voltei pro feminino. Você E voltou foi aí feminino. que eu reativei o Hipercool, o blog. Já com outra cara. Ele tinha uma cara mais de site, mais de portal, tinha editorias. Ele tava mais bonitinho, assim. Ele não era aquele template do WordPress. E aí eu desenvolvi um layout com um programador amigo meu tal, e ele voltou meio que como site. Tá. Em paralelo, enquanto eu estava trabalhando ali na Harper's Bazaar, na moda feminina, onde eu fui editor de moda, só que eu entrei como editor de moda de texto, não mais de imagem. Tá. Né? Eu fazia edição de moda de texto na Bazaar, me metia muito pouco nos editoriais e tal. E aí, em 2014, eu lembro que era a véspera de Copa do Mundo no Brasil. O Antônio, que entrou no meu lugar em 2011, que é um stylist, diretor de moda português, que estava no Brasil, foi trazido pela Condé Nast, que é um cara super legal, super talentosíssimo, gente boníssima. Entrou no meu lugar e ele resolveu ir embora. Porque ele estava no Brasil meio que para implementar uma identidade na GQ. Tá. Mas a base dele era Nova York. Então enquanto ele estava aqui, ele não conseguia trabalhar em Nova York. Então isso começou a incomodá-lo, ele resolveu ir embora. E aí o Ricardo Cruz, que era o diretor da GQ, me chamou de volta. Falou, o Antônio está indo embora, acho que você continua sendo a pessoa certa, a gente está em outro momento da revista, né? Já tinham se passado 3 anos desde o lançamento, muita água já tinha rolado debaixo da ponte, muitos preconceitos já tinham caído, então eu voltei para lá, ele fez uma proposta, voltei, claro, estava louco para fazer moda masculina de novo, e lá fiquei por mais 4 anos. Daí essa segunda jornada foi longa, então, na GQ. Foi. Que legal, Foi mais cara. comprida. E eu lembro que nessa época, por 2004... Porque a gente lançou nosso primeiro projeto, foi o Elombre, que daí é Sim. também de lifestyle. 2012. E eu lembro que em 2012... ainda estava nessa fase de muito preconceito em relação à moda. Mas 2014, 2015, eu comecei a notar uma mudança, uma tendência grande de mudança, de cara que começava a falar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu pentei o cabelo? Como é que eu cuido da barba? Então eu senti bastante essa... Em um período curto, que nem você falou, 2, 3 anos. Foi muito rápido. A mudança na mentalidade do homem em relação à moda. Então, essa segunda fase, aí você imagina que você já tenha tido muito mais liberdade para usar, para tipo projetos especiais e todo esse tipo de coisa. Não, super. Ali tinha muito mais liberdade na construção da imagem, né, masculina, o que podia, o que não podia. E eu acho que essa aceleração dessa mudança foi basicamente porque a gente teve muito mais acesso à informação, né? A explosão das redes sociais, os desfiles transmitidos... Você passa a ter mais referência, né? Exato. Você tem mais acesso à informação, você vê o que está acontecendo, né? Você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E os desfiles começaram a ser transmitidos ao vivo, as fotos chegavam muito rápido, o Instagram era um portal de estilo
Sim. Para qualquer um acessar, Cara, isso que né? você tá falando é muito interessante, Silvan, porque quando a gente pensa em moda, a gente fala assim, o que pode, o que não pode, o que agrada a maioria, o que não agrada, é tudo uma questão de referência. Tudo uma Total. questão de referência. Quando você vê muito uma coisa, aquilo se torna mais agradável, porque você se acostuma com aquela ideia. Exato. Antes das redes sociais, as referências dependiam das grandes mídias. Então, as coisas que você consumia no cinema, as coisas que consumia na televisão, as coisas que você consumia na revista, nas novelas e por aí vai. Depois da bombada das redes sociais, as referências passaram a serem criadas não só pelas grandes mídias, mas por pessoas comuns do dia a dia. Exatamente. Então, a gente passa a ser muito mais estimulado por referências que fogem só das grandes mídias, como eu tô falando. Única. De uma visão única, exatamente. Então, o boom, ele diversificou a noção de referência do que é certo, do que é errado, do que é facilmente aceitável ou não, né? Eu Total. acho que esse é o grande ponto dessa questão. Exato. E tinha muito... O brasileiro era muito conservador, né, em termos de moda, mas porque não arriscava, porque tinha uma ideia pré-estabelecida de que o homem brasileiro não a entende, não aceita. A gente é uma cultura latina, machista, nada pode, né? Uhum. E eu lembro que muitas coisas no começo tinham resistência, né? Sei lá, o slim, que é hoje normal, Sim. o skinny é normal, hoje em dia imagina o slim. Na época era um absurdo, imagina, né? Mas no mundo demorou para ir para a rua, né? No Brasil, então, demorou ainda mais. Porque o slim é de 2001, quando começou a ser apresentado na passarela. Demorou uma década para ir para a rua e aí virou normal. No Brasil demorou mais um pouquinho. Aham. Então nada podia, mas era porque não tinha informação, né? O povo não se informava. E é isso, acho que o acesso a pessoas normais mostrando que é possível Sim. facilitou pra caramba. Muitos tabus caíram aí. O rosa parou de ser cor de viado, Sim, a meia colorida deixou de ser um problema, a barra mais curta deixou de ser um problema, Sim. o skinny virou normal. Tornozelo aparecendo, etc. Tudo normal, Sim. né? E hoje em dia tudo pode. Hoje em dia não tem mais restrição, acabou. As pessoas ainda vão, se você sair um pouco mais ousado na rua, dependendo de onde você mora e onde você circula, vai rolar uma primeira estranheza ali, mas, né, a menos que você more num lugar muito no interior, que ainda é machista e a gente sabe que tem muitos problemas lá, se você mora num grande centro, praticamente acabou isso, né? Não tem mais. E isso foi acelerado super por causa do digital. Tá. Com certeza. E eu acho que além da opinião das outras pessoas, eu acho, minha percepção é que os homens foram se sentindo mais autoconfiantes. Sem dúvida. Sobre assim, a importância de se vestir pra você. Ah, se aquele cara achar que eu sou não sei o quê, não tô nem aí, entendeu? Azar dele. Por exemplo, esses tempos atrás, a gente foi numa festa da Aramis. Daí foi muito engraçado. A gente tava lá, não sei o que, tava eu e o Thiago, né? Eu sou casado, a minha esposa, ela trabalha lá com a gente no Moda Masculina com algumas produções, a Bárbara. E daí chegou um cara, tava ali eu e o Thiago, né, com um look assim, mais nesse estilo, um pouco mais moderninho. E daí o cara virou pra mim e falou assim, nossa, vocês dois são um casal lindo, falando de mim e do Thiago. E cara, eu não me importei nada, entendeu, do cara ter achado isso, porque não é problema nenhum. É aquele tipo de coisa que 10 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes o cara tinha medo. Nossa, não, mas ele achou que não sei o quê. O cara falou, eu ainda pensei, porra, mano, eu pensei até como elogio, porque eu falei, porra, o Silver é bonitão, né, velho? Você que tá achando que a gente é casal, tô lisonjeado, sabe? Então eu sinto que o homem foi sentindo mais, se preocupando mais com o preconceito dos outros, sabendo que assim, puta, se tem uma pessoa preconceituosa... Aliás, esse cara que falou tava elogiando, ele não tava sendo preconceituoso, sim. tá? Mas a opinião de pessoas preconceituosas, nossa, você tá parecendo não sei o quê, você tá parecendo... Eu acho que o homem começou a falar assim, tá ligado? Foda-se. Você acha basicamente. Basicamente, acho que é isso. Isso veio com o tempo, né? O homem começou a ficar mais confiante e fazer as suas próprias escolhas, primeiro, né? Em decidir o que ele ia vestir e não esperar a aprovação da turma. E é isso. E deixar de se importar tanto com a opinião alheia, né? Exato. E que eu acho que é o primeiro passo para você conseguir sair do comum. Sim. Parar de se preocupar com a opinião alheia. Saber o que te favorece, obviamente, né? Mas parar de se preocupar com o que os outros vão achar, se
mexe com a tua masculinidade, teoricamente, se vestir assim ou assado, bobagem, deixa pensar, sabe? E foi uma coisa que demorou no Brasil, né? Isso que você falou de poucas revistas. Enquanto no Brasil você tinha Playboy, que falava um pouco de moda, né? Fala muito pouco. E a VIP, e eu acho que as mainstreams eram essas, né? Feminina você tinha Vogue, Elle, você tinha 200 femininas. E mesmo fora do Brasil você já tinha, a GQ já era imensa, falando muito de moda. A Esquire, eu lembro que eu gostava muito. Sim, quando super. eu viajava, ou quando, sei lá, meu pai viajava, falou, pai, traz aí na banca lá do aeroporto. Tipo, eu adorava aquela revista grande, você lia. Então, é engraçado como demorou, mas ainda bem que chegou, né? Tanto que abriu muitas oportunidades para todos nós aqui, que temos para outros criadores de moda. E daí eu queria saber, Silvan, como é que foi aí, você teve um período longo de kill, né? Nessa segunda passagem, e quando que você falou, vou buscar novos projetos, novos desafios? Para onde você partiu ali no pós de kill? Olha, eu saí da GQ final de 2018, né? O que eu pensei em fazer? Já tá... Meu Deus, primeira vez que acontece isso. Acidentes acontecem. Não tem problema, relaxa. Tá tudo bem, acontece. Ainda bem que eu não molhei o convidado, senhores. Tá tudo certo, todo mundo com a roupa intacta. Depois eu passo um paninho aqui. Pode falar, Silvana, desculpa. Imagina. E em 2018, qual era a primeira resolução, assim, lógica, né? Quando saindo da revista. Eu fiz muitos contatos, obviamente, o mercado começou a me conhecer, eu fui fazer consultoria para marcas, né? E já era uma época onde tinha muita presença digital, né? As pessoas já tinham muita influencer, o mundo digital já era muito forte, né? Em 2018, a gente está falando de 4 anos, parece que faz muito tempo, mas faz só 4 anos. E aí também a presença digital começou a ser um pouco mais requisitada, né? O bom é que a minha experiência até então, até final de 2018, me permitia muita coisa. Eu tinha muitas possibilidades de trabalhar, né? Podia continuar escrevendo como freela para outros veículos, ok. Fazer consultoria para marca, fazer algo no Instagram, por exemplo, fazer mais vídeos, fazer mais conteúdo, enfim. E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente, né? Começa a escrever para tal veículo. Depois comecei a fazer conteúdo para marca. A oficina veio depois, na verdade, mas enfim. Você faz styling, faz conteúdo, faz... Então, até isso que eu ia perguntar para você. Essa fase de consultoria, ela foi mais voltada para comunicação ali, né? Instagram, blog das marcas, canais de... Ou por uma coisa também relacionada à coleção, design, vamos apostar em tal peça. Foi mais para a área de comunicação, pelo que eu entendi, Teve né? as duas coisas, mas era mais para a área de comunicação. Mas eu cheguei, sim, a participar de alguns momentos no estilo de algumas marcas. Mas foi mais para a área de comunicação. Bacana. Legal. Que acabou rolando. E, enfim... Virei freela de novo, né? Então é isso. Comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entre campanhas, publicidades, conteúdo para marca e tal. Até que o ano passado... Aí veio a pandemia, né? Eu fui trabalhar na Inbrands, né? E foi aí que eu tive essa coisa da consultoria de conteúdo, da comunicação, muito forte. Eu fiquei 1 ano e meio no grupo Inbrands, a princípio para cuidar das marcas masculinas, né, de conteúdo, de projetos. Então tinha a Richards, tinha a Elos, e a VR, né, onde eu fiz mais coisas, inclusive, fiz mais coisa para VR. Durante 1 ano e meio, e é isso. A gente começou a fazer pílulas de vídeo com dicas, ajudar nas campanhas, fazer uns conteúdos de newsletter, por exemplo, e ajudar na comunicação mesmo. Aí fiquei 1 ano e meio na Inbrands, veio a pandemia, eu continuei trabalhando um pouco de casa, mas aí já começou a ficar difícil, porque o grupo era muito grande, tinha muito... Isso pode, isso não pode... tinha uma filosofia meio de não querer arriscar em algumas coisas e o budget despencou, né, na pandemia, de todo mundo.
Então a equação começou a ficar muito complexa. E aí a gente achou melhor não continuar. Voltei a fazer meus freelas de conteúdo, que dá para fazer remoto, né? A vantagem de escrever é essa, né? Você pode fazer remoto. Então eu fiz bastante coisa escrevendo, né? Durante essa época. E aí o ano passado surgiu o projeto da oficina. Teve uma sequência de projetos que aconteceram juntos, assim. A Oficina Reserva. A gente já se conhecia, já conhecia os meninos. A gente tinha sido apresentado na época da GQ, eles tinham uma outra marca e a gente sempre manteve contato. A gente começou a namorar ali e surgiu a oportunidade da gente continuar realmente fazer uma coisa contínua, né? Eu comecei a fazer os conteúdos digitais da marca, meio que como embaixador, assim. Ao mesmo tempo veio o Shop Together. Agora a gente está começando a chegar no equilíbrio dos pratos, então. Agora chegamos no presente, agora vai acumular as funções. Estou gostando, vamos lá. Agora a gente vai voltar o equilibrista. Mas aí foi isso. A gente tinha... Eu continuava escrevendo para revistas, esporadicamente, né? Continuei escrevendo para Vogue, enfim... Principalmente para Vogue, mas continuei escrevendo. Esporadicamente fazia uma coisa ou outra para GQ ainda, já sob nova direção, né? E aí começou Shop Together, onde eu fiz o Shop Together, faço até hoje o Shop Together Homem, com dicas ali e tal. Respondo perguntas e tal. A oficina aqui também tem uma coisa de falar da coleção, de dar dicas, né? De responder perguntas. E continuei escrevendo. A Condé Nast começou a me chamar para fazer projetos especiais, né? Então eu edito alguns projetos especiais deles até hoje. Bacana. E a Donata Meirelles e a Maria Rita Alonso me chamaram para fazer a Forbes Life Fashion, que está indo agora para o 3º número, que é uma revista semestral, que sai 2 vezes por ano, que é para ser um projeto novo de revista, um formato de coffee table book, assim, né? É uma revista que sai 2 vezes por ano, então a gente tem mais tempo, mais cuidado com a revista, o papel é legal, o formato é diferente, não é uma revista mensal, né? Onde as pautas meio que se esgotam rapidamente. Eu tenho meus poréns com formato de revista mensal em 2022, mas ainda bem que elas existem, continuem existindo, elas fazem parte da minha história. E aí está sendo muito legal esse projeto da Forbes, porque é isso, continua falando para o mercado de luxo, né? Com pessoas experientes, fazendo. É uma turma super legal, com quem eu me dou muito bem. Deve ser um senhor budget, né? Olha, senhor budget é generosidade, mas é um budget ok. Pro universo das revistas é um budget ok. Dá pra gente trabalhar e fazer as coisas que a gente tem vontade, com muita parcimônia, muito controle, com tudo na ponta do lápis, dá pra fazer. Então a gente tem feito acho que um belo produto, assim, tá indo pro 3º número agora. Que legal. E daí, como é que o projeto da revista da Forbes é Lifestyle ou só Life? Desculpa. É Forbes Life Fashion. Life Fashion, desculpa. Aí eu imagino que seja feminina e masculina moda, né? Seja, aborde as duas? Por enquanto, ela tá muito focada no feminino. Tá. Mas existe uma portinha ali que eu tô cutucando para abrir, para botar masculino. Não existe uma restrição. Ela não nasceu com um rótulo de revista feminina. Ela foi naturalmente para esse caminho porque as pessoas envolvidas são de moda feminina e porque o mercado de moda feminina ainda é dominante. Mas não existe uma restrição. Então, pode ser que com o tempo a gente consiga plantar essa sementinha lá. Importante. Que bacana. Agora, deixa eu te perguntar, Silvan. A gente estava falando sobre o quanto que a moda masculina ela era muito restritiva antigamente, né? Muito rígida. E o quanto que isso foi ampliando nos últimos tempos, principalmente depois com o advento das redes sociais. Uhum. E aí, em alguma das suas observações aqui na nossa conversa, você falou que hoje em dia tudo pode. E aí eu gostaria que você imaginasse o seguinte visual, começando dos pés à cabeça. Um sapatênis
que eu até vi você falando pra não chamar de sapatênis, Ui, porque ou tênis ou sapato. Mas vamos falar sapatênis genericamente. Tá bom. Sapatênis, meia soquete, que é aquela que aparece só um pouquinho acima do sapatênis. Uma bermuda xadrez cargo, 3 dedos abaixo do joelho, um pouco larga. Uma polo multicolorida, tipo virgem de 40 anos. E é isso. Esse é o visual. Pode? Não pode. Quer dizer, pode. Eu outro dia respondi uma pergunta no Twitter, que eu falei, eu tenho e aí é um gosto pessoal, tá? Eu acho que eu não tô aqui para proibir ninguém de usar nada, mas é um gosto pessoal e uma opinião estética das coisas que favorecem ou não uma pessoa. De uma pessoa que estuda há 25 anos o assunto. Né? Acho que é uma coisa de olhar, né? Outro dia eu fiz um tweet falando que para as pessoas que têm mais de 15 anos de idade não usarem jardineira, macacão jeans. Tá. Não fica bem em ninguém, não favorece ninguém, né? E aí a pessoa... Teve uma pessoa que meio que se ofendeu, assim. Como assim você tá dizendo pra pessoa faça isso, não faça aquilo, em 2022, isso é tão ultrapassado e tal. E realmente, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu não proibi a pessoa de usar o macacão jeans, né? E acho que aí, no caso do teu exemplo, também não tá proibido. A pessoa quer usar, pode usar. Tá tudo bem. Só que não favorece. Uhum. Só que o resultado final estético não é bom, não é legal, né? Ela vai ficar melhor, por exemplo, com uma bermuda mais curta, mais próxima do corpo, mais bem cortada, do que a bermuda largona xadrez abaixo do joelho. O sapatênis, que para mim é uma palavra abominável, que para mim ou é sapato ou é tênis. O sapatênis, na verdade, é um tênis. Sim, né? É um tênis, não é um sapato. Ele não é um sapato. E o sapatênis com a meia soquete, existem possibilidades melhores ali para ele, mais bonitas esteticamente, que vão favorecer o resultado final. Né? Então, quando eu critico, é nesse intuito, é de buscar um resultado final mais satisfatório para a pessoa. Não é uma proibição, faça isso ou não faça aquilo. Tá. Hoje em dia pode tudo mesmo. Né, as pessoas... Hoje em dia não tem mais gênero na roupa. Você quer algo mais libertário do que não ter gênero na roupa, o homem usar roupa de mulher e vice-versa, de mulher, né? Muitas aspas aí no de mulher, porque roupa não tem gênero. Sim. Mas é isso, quer dizer, hoje em dia você pode sair de saia, de vestido, a mulher pode sair de terno e tá tudo certo, né? Se aquilo favorecer a pessoa que está usando, se funcionar e estiver de acordo com ela, tá tudo certo. Agora, por exemplo, esse visual que eu descrevi, eu entendo por que ele não favorece. São peças ultrapassadas, que ficaram lá nos anos 2000, que vai trazer aquela cara de tiozão do churrasco pra você, com todo respeito aos tiozões do churrasco. Agora, eu queria saber, a jardineira, o macacão jeans, por que ele não favorece na sua experiente visão? Primeiro porque ele não tem forma, né? Geralmente a jardineira ela é meio... quadradona. Solta, meio desestruturada, quadrada, meio desestruturada. Né? Então ela já não favorece uma silhueta. A silhueta é esquisita. E segundo, uma jardineira jeans, eu penso principalmente no jeans claro, desbotado, assim, né? É meio infantiloide, entendeu? Então, se você... A gente está falando do masculino aqui. Se você é um homem adulto com referências que circulam por aí, não vai te favorecer, né? Você vai parecer um moleque. E a gente aqui estamos trabalhando para que o seu resultado final, o seu estilo, esteja de acordo com a sua idade e com o ambiente onde você circula. Sim. Eu acho que essa é a chave mesmo que você falou. Não são regras rígidas, é regras de acordo com favorecer você e você passar a mensagem que você quer com o seu estilo. Exato. Então, daí, claro, vai se adaptar. O que pode ser teoricamente certo por uma pessoa pode não ser para outra. Mas para você saber isso, acho que você precisa de experiência. É uma coisa que acho que quase todo episódio a gente fala, você precisa conhecer as bases, as regras, para depois, se você quiser quebrá-las conscientemente, você quebra. Eu acho que o maior problema, na minha opinião, Silvis, é quando o cara adota esse look, é o maior problema, sem saber o que ele tá fazendo. Ele tá adotando por inércia, entendeu? Porque é uma coisa que não tá favorecendo sem que ele saiba. Agora, se ele faz, não, é isso que eu quero passar a mensagem do tiozão. Eu quero ir pra aquele churrasco, se for objetivo, né? Pro churrasco da minha família, conviver com meus tios, não sei o quê, pra passar essa imagem.
pelo menos o cara tá fazendo uma coisa consciente. Que teve esses tempos, você falou da saia, um look que gerou bastante hype aí, bastante buzz, né? Porque gerou um pouco de polêmica. O do Brad Pitt. Sim. Com aquela saia, uma saia marrom e um blazer marrom. Meu, ficou maravilhoso, cara. Porque ele tava fazendo uma coisa com objetivo. Não é que o cara aleatoriamente foi pro armário, pegou uma saia, tipo, emprestada da esposa. O cara fez uma coisa consciente. Eu acho que quando a pessoa faz escolhas com consciência, eu acho que tudo vale tudo. Mas aspas, provavelmente o homem que vai vestir uma consciência. jardineira, ele vai fazer consciente. Dificilmente ele vai pegar a primeira peça que ele tem no armário, que não vai ser uma jardineira. Não, pode ser que sim ou pode ser que não. Se o cara tiver, por exemplo, a referência de por que ele tá querendo usar aquela jardineira, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo do camiseta branca, bota, jeans surrado ali, James Dean e Marlon Brando. Pô, você passa uma imagem aventureiro, uma coisa que te ajuda nesse sentido. O Beckham usa muito. Se o cara tem uma razão pra querer usar jardineira, eu acho que aí, já é mais mas válido. é que o homem que vai vestir jardineira, provavelmente ele é um cara que gosta de moda. Porque o Pode homem que vai ser. vestir a bermuda quadriculada, o sapatênis, não é o cara que gosta de moda, é o cara que pegou as peças que ficaram em alta por muito tempo, que a indústria ainda fabrica porque tem gente que compra, e que ele vai escolher qualquer coisa que tá no armário. A jardineira, quem tem jardineira no armário, entendeu? É uma pessoa que provavelmente se liga aí com moda, alguma coisa assim. Sim, mas até eu nem tô defendendo o uso ou não da jardineira. O ponto que o Silvan fez eu acho bem interessante, porque a moda, ela tem muito forte a questão das referências culturais, a mensagem que a roupa passa. Essa questão de ter sido muito usado na moda infantil, né? A jardineira, até hoje é muito, né? Uma Sim. coisa que se usa muito. Então, às vezes se o cara pensar por esse lado, né, tá passando uma imagem que é relacionada Faz àquilo. sentido. Então, assim, novamente, eu não tô defendendo... Ela carrega essa informação, né? Ela ajuda a carregar um pouco, que nem assim, você vai com a camiseta branca jeans e bota num esporte fino, num casamento, porra, não dá, você tá... Mesmo que você tenha um objetivo, você de alguma maneira você tá passando um visual rústico aventureiro. Então, eu sei lá, é uma questão complexa, eu entendo o seu ponto, Silvis, mas eu acho que... eu acho que é isso. Não, eu acho que tem uma coisa. Tem uma coisa em cima do que ele falou, que a gente tem que levar em consideração, que nem todo homem está interessado em produzir estilo. Né? Então, tem gente que não tá nem aí, que põe a roupa por conforto. Sim, né? sim. Porque quer se sentir bem, ele gosta daquela peça, aquela peça é confortável para ele se sente bem. E ponto. Ele não vai até a página 2. Ele para ali. Então o cara do churrasco, que pôs a bermudona folgada, a camiseta Apollo que não combina, o sapatênis, ele não tá preocupado em produzir estilo. Não tá. Bom ponto. Entendeu? Sim. Não tá E existem essas pessoas no mundo inteiro. Existem pessoas que não estão preocupadas em produzir estilo. Estão preocupadas em conforto. Sim. Sim. Né? Isso aqui me favorece ou não, isso é secundário. Se Sim. vai favorecer, se não vai, se a silhueta fica melhor. Não é a primeira preocupação dessas pessoas. E ok também. Tá tudo Quer certo. dizer, tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, tem isso. Agora, o exemplo que você deu da camiseta branca e do jeans, além de passar uma imagem histórica, né? Você deu uma ótima referência aí do James Dean e do Marlon Brando, eu acho que ela traz uma outra discussão. Que hoje em dia, em 2022, não é mais só qualquer camiseta branca e qualquer jeans. Eu acho que hoje em dia, muito mais do que a informação que a peça traz nela, assim, porque a gente está falando de duas peças basiquérrimas, né? É a modelagem. Hoje em dia, o segredo do sucesso na produção, para mim, está muito mais na modelagem, na silhueta, do que na informação que a peça pode ter, na decoração que a peça pode ter. Concordo. Então a camiseta branca precisa ser bem cortada, o jeans precisa ser bem cortado, ele precisa te favorecer. Porque não adianta você estar com uma camiseta branca oversize e um jeans bag com a barra amontoada no sapato ou no tênis. É uma camiseta branca e um jeans. Sim, só que ele não está te favorecendo igual, né? Podia ser qualquer outra coisa. Então uma camiseta branca, por mais simples que ela seja, ela precisa ter um corte bom e a calça jeans igual. Então, para mim, 80% do sucesso de uma produção é a modelagem. Você pode até comprar roupas de qualidade inferior. Sei lá, você pode comprar roupa na Zara. Mas que tem uma puta modelagem. A roupa da Zara veste bem.
Ou então você vai comprar roupa mais cara em marcas muito mais nobres, vamos dizer assim. Só que a modelagem não funciona. A modelagem é ruim, a modelagem não vai te favorecer, ela não veste bem o teu corpo. Eu queria... não adianta. Só aproveitar o gancho, Pedrão. Tá bom, depois de você, Silvio, depois de você eu faço. Porque hoje em dia você acompanha as passarelas. Eu admito que eu não acompanho as passarelas, tá? Uhum. Mas eu acompanho o Instagram. E a criação de conteúdo de moda no Instagram. E, cara, a gente vê um boom muito grande de uma moda streetwear. E roupas oversized. Uhum. Sejam camisetas oversized, que o Coloral, que é um criador de moda, ele veio até que conversou com a gente e explicou pra gente que uma camiseta oversized não é uma camiseta normal 3 números maiores do que o que você usa. Exato. Tem uma construção específica e tal. E calças, bags, calças que não necessariamente ficam acumulando tecido em cima do tênis, porque não necessariamente ela é comprida, mas ela é um pouco mais larga, um corte mais reto e tal. E pelo que eu tô entendendo que você tá falando, Silvan, esse tipo de caimento, oversized, mais bag, ele não é o que você tá trazendo de um caimento que te favorece. Ou é? O que você pensa sobre o oversized, o bag, essa moda streetwear de hoje em dia? Depende. Eu acho que, como você bem falou, esse tipo de peça é pensado para ser usado assim. A modelagem é feita para ser assim. O exemplo que eu dei aqui da camiseta branca e do jeans, que meio bag, que sobra barra em cima do tênis, do sapato, é o cara que não se preocupa com modelagem, que comprou um jeans mais largo porque quer ficar confortável. Que a camiseta... eu não gosto da camiseta muito justa, eu vou comprar... Ele não tá com a intenção de se vestir streetwear. Exatamente. Ele não tá tem se vestindo básico, mas tá tudo grande. E também depende muito de quem está se vestindo. Quem é esse cara? É o tiozão churrasco que pegou a camiseta XXL porque ele gosta de estar confortável? Ou é o cara mais novo que usa streetwear, que compra uma camiseta oversize pensada para ser oversized? Tá. Depende de quem tá vestindo também. O Brad Pitt segura uma saia. Nem todo mundo segura. Exato. Né? Então, é uma linha tênue aí, sabe? Sim, entendi. Sim, a moda está sendo dominada pelo streetwear já há muito tempo. Tá dando uns sinais de cansaço, assim, mas resiste. Nas passarelas, né? Até chegar na rua, ainda vai ter muito moletom sendo vendido. Mas sim, a moda é dominada por isso, moda masculina, né? Tá cada vez mais casual. O que significa uma abertura de pensamento também, Total, né? super. Não, isso acompanha a casualização da moda masculina já há muito tempo, né? Praticamente não se usa mais gravata, a não ser que você trabalhe numa profissão super mais rígida, mais clássica, mais careta, né? Mas praticamente não se usa mais gravata. A alfaiataria mudou completamente, né? Ele já tem moletom na alfaiataria, Exatamente. Né? As calças são preguiadas oversize, de alfaiataria, né? A alfaiataria hoje em dia não é mais só o terno cinza para ir para o escritório. Tem 1001 possibilidades na alfaiataria. Então, é tudo uma consequência. E a grande sacada, a grande diferença das roupas do streetwear é que elas são pensadas para cair assim. Sim. E aí quem usa tem a intenção de usá-la assim porque quer produzir esse tipo de estilo. Que é diferente do tiozão que comprou a camiseta e o jeans mais largos porque ele quer estar confortável e não está preocupado com silhueta e em produzir estilo. É um caimento estratégico e não acidental, né? Eu acho que são as duas coisas que diferenciam muito. Nesse último fim de semana eu fui ali na alfaiataria Cotovia, que é muito bacana, e o Thales, que é o alfaiate que ele faz junto com o pai dele, que tem um alfaiate, tava mostrando pra mim isso aí que vocês falaram, um costume de moletom. Macio, uma delícia. E ele tava falando também que tá vendendo muito, eles estão fazendo muita camisa de malha. Eu tenho reparado camisa de malha, na Aramis eu fui esses dias, tá cheio de camisa de malha. Que, uma Só explicar, né, Pedrão, que pra quem não sabe, a camisa geralmente é tecido plano, que é um tecido mais rígido, enquanto que a camiseta é malharia. Então o Pedro tá falando de uma camisa que tem a pegada de uma camiseta, né? Mas... Exato, ela tem essa construção aqui que é mais macia. E inclusive calça de alfaiataria. Na Aramis tá com calça de alfaiataria de malha. E a minha calça mais confortável, preferida, é uma da Reserva. Eu tenho duas, uma cinza e uma vinho, que é um corte de alfaiataria, mas de moletom. É bem alinhada, né? Caimento slim fit do jeito que eu gosto, né? Que eu acho que
pra mim é o que valoriza mais meu corpo, mas é um tecido que é como se eu tivesse um bom e velho moletom, cara. Então, eu percebi, assim, que hoje você pode, né, as marcas, elas estão oferecendo essa possibilidade de você juntar estilo e conforto. Você não precisa mais comprar, que nem você falou, né, quando o cara é mais tiozão, quer comprar camiseta 3 tamanhos largos pra ficar confortável. Não, você pode estar com um bom caimento ajustado no corpo, mais confortável. Então, eu acho que, e eu imagino que tem muito do impacto do streetwear nisso, né, da casualização que você falou. Então, eu sinto que assim, a moda masculina tá num momento assim, muito, muito bom, sabe? Aqui no Brasil tá, muitas possibilidades. No mundo inteiro, a moda masculina tá bombando. Tem uma matéria no Business of Fashion recentemente falando sobre esse fenômeno, inclusive, que é real. A moda masculina está bombando no mundo. E essa coisa das calças de alfaiataria, das peças de alfaiataria com pegada de malha, né, e de conforto, isso é muita influência do esporte também. Os materiais tecnológicos que invadiram a alfaiataria, você falou da Aramis, lá na oficina tem a linha maleável, né, que eu gosto bastante, assim, que é isso, é uma calça com corte de alfaiataria, slim, feita com uma malha super confortável, com elastano, que você quer usar todo dia. O blazer da mesma linha também, e são peças casuais, só que feitas com corte de alfaiataria, né? Só que com tecnologia nos tecidos. Feitos para você ficar confortável, mesmo se ela estiver vestindo mais justinha, tal. Tem a calça de moletom, 5 pockets, que parece jeans, mas é moletom. Enfim, tem vários exemplos agora de roupas funcionais, confortáveis e elegantes pro homem, né? Tem vários exemplos disso. E eu acho que cara, é super legal, porque ao mesmo tempo a pessoa tá casual, né? Ela não precisa, ela pode usar tudo isso aí que a gente tá falando com tênis no pé, e tá tudo certo, e com uma camiseta por baixo, e vai estar alinhado pra maioria das situações do dia a dia. Então eu acho que é um momento super legal da moda masculina, assim, tem possibilidades a milhão. Essa aqui é de moletom, Silvis? Eu sei que as marcas estão fazendo também jaqueta trucker jeans de moletom. Eu não sei, eu acho que ela tem elastano essa daqui, Pedrão. Mas eu acho que é moletom com elastano. Depois A oficina tem uma trucker é. de moletom. Aliás, cara, quero deixar um recado aí pra galera da oficina. E pra reserva, é muito elogiada pelos seguidores. A gente tem um grupo de mentoria que a gente faz algumas vezes por ano de moda. E tem vários alunos que são fãs da oficina. Porque os caras falam que faz ajuste vitalício, é isso? Nas peças? Vitalício. Os caras falam, mano... É só levar lá. Ganha um pouco de peso, vou lá, levo, ajusta. Que animal, perco um pouquinho. E eu curto demais, cara, as peças da oficina. O Insta é muito bom. Aliás, o teu trampo é muito foda, né, velho? Eu gosto pra caramba do trabalho que você faz na oficina, do trabalho que você faz no Insta da Shop Together Homem também, é muito bom. E daí eu queria te perguntar por que tem mais um. Eu sei que tem mais um prato que você equilibra aí, que você estava contando, que é do seu podcast. Sim. Conta um pouquinho aí, então, dele também, Silvan. O Self-Portrait. Na verdade é o seguinte... Soletra, por favor, Silvan. Self-Portrait, que é autorretrato em inglês. Né? Pronto. Começou assim... Renata Brosina, que é a minha parceira, a Renata foi diretora da L'Oficial Brasil, da revista L'Oficial. A gente já se conhece há bastante tempo do mercado e tal, sempre tivemos uma ótima sintonia. E aí a gente meio que saiu na mesma época dos nossos veículos, né? Ela da L'Oficial, eu da GQ e tal. E a gente veio falando o que a gente pode fazer juntos. A gente queria lançar uma revista. Desculpa. A gente queria lançar uma revista. Isso foi... 6 meses antes da pandemia. Aí fizemos todo o estudo da revista, que tinha também um formato de sair 3 vezes por ano, era uma revista mais especial, tal, muita imagem. E ia se chamar Portrait Fashion Magazine, né? Portrait de retrato. E aí veio a pandemia, freou todos os planos, né? Porque... a gente estava na época de captar recursos, buscar patrocínio e tal. Todo mundo fechou a torneira. Falou, bom, vamos botar na prateleira, deixar aí na gaveta o projeto. E o que dá para fazer durante a pandemia nesse projeto? Um podcast. A gente começou fazendo à distância. E aí a qualidade sonora não é boa, né? Então, aí a gente, mesmo durante a pandemia, a gente começou a se encontrar na casa dela. Só eu, ela e o Alan, que é marido da Renata e diretor do podcast.
E a ideia do podcast é o seguinte, ele nasceu inicialmente só como Self-Portrait, que é um podcast editorial, que a gente chama. Que sou eu e a Renata, sempre, trocando ideias, debatendo assuntos quentes que estejam acontecendo na moda, no mercado de moda, né? Então pode ser desde a temporada de desfiles até uma campanha que alguém lançou, ou um debate sobre a influência do Instagram na moda, enfim. E aí moda feminina e masculina, os dois. Moda feminina e masculina, a gente mistura. Legal. Dentro. Porque como você mesmo falou, hoje em dia elas estão se juntando mais, e às né? vezes a Renata dá uns exemplos de feminino, eu às vezes dou uns exemplos do masculino, e um completa o outro, e acaba enriquecendo o episódio, né? São podcasts mais curtos que o de vocês. Geralmente a gente tenta não passar de 30 minutos, porque no começo a gente fez episódios mais longos, né? Mas a gente começou a ver que a retenção não era boa, que as pessoas iam embora. E aí a gente começou a enxugar os episódios e funcionou. Para o nosso público funciona melhor assim, né? Cada um encontra a fórmula que mais se adapta, mas para a gente funciona melhor assim. Então a gente já está há 1 ano e meio fazendo o Self-Portrait, e nesse meio do caminho surgiu os seus filhotinhos, né? Porque a gente ficou com vontade muito de falar de sustentabilidade na moda, que é um caso, não dá para fugir do assunto hoje em dia, né? E aí, para não misturar com o Self-Portrait, a gente resolveu criar uma outra editoria, que é o The Green Look, que é o olhar verde, né? Traduzindo. Que fala especificamente sobre temas relacionados à sustentabilidade na moda, né? Tudo que gira em torno disso. Aí a Renata, em paralelo, começou a fazer um canal de beleza, que virou um guarda-chuvinha, né? Sim. O Self-Portrait, o podcast editorial, o Green Look sobre sustentabilidade, o de beleza, que a Renata faz, e o Heritage, que a gente inaugurou recentemente com a saga do Giorgio Armani. A gente contou em 5 episódios a trajetória da marca e do personagem, do criador, né? Cada episódio abordando um aspecto. E é isso, tá rolando ainda. Que Continuamos. legal. Aonde que o pessoal acha? Tá nos principais agregadores de podcast. Tá. Tá de Spotify, a Deezer, a iMusic, tá em todos. E lá, imagino que lá no seu Insta tenha todos os links, né? Tem na minha bio, tem o link pra achar. Então, tá bom, então galera. pronto, Então, pra quem aí quiser fica fácil. saber, entra lá no... A gente dá pra colocar aqui na descrição do vídeo, né? Dá pra colocar, claro. É Sylvain Justum. Tem algum underline, Nada, algum ponto? tudo junto. Tá. Você pode só soletrar, porque... Posso. É o difícil, seu nome é complexo. não é um nome tão fácil de escrever. Eu sei, é complexo, eu tô mais do que acostumado. Eu já ouvi todas as variantes ao longo da minha vida possíveis. Então, o Sylvain é S-Y-L-V-A-I-N. Né? Sylvain se escreve. Mas se pronuncia como se não tivesse aquele I antes do N no final. Sylvain. E Justum é J-U-S-T-U-M. Perfeito. Justum, aí é mais fácil. Mais fácil, mais O simples. que eu queria perguntar agora, Sylvain, é como você acompanha muito tendências, as passarelas, os desfiles ao redor do mundo, eu acho que uma dúvida para quem não acompanha é como que isso reflete no dia a dia das pessoas. Porque a gente vê nas passarelas coisas super extravagantes e você não vê ninguém na rua vestindo aquilo. Então, como que isso influenciar na prática, principalmente na moda masculina, que por mais que tenha perdido um pouco daquela rigidez, tenha aberto um pouco a cabeça, ainda é, né, travada, ainda é, não tem como. Os homens ainda têm dificuldade de usar roupas coloridas, essas coisas todas. Então, principalmente na moda masculina, como é que reflete as passarelas no dia a dia prático? Olha, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que aparece na passarela hoje tem um ciclo até chegar na rua, né? Principalmente quando a gente está falando de homem. Tá. Né, do masculino. O feminino, o ciclo é mais curto. Às vezes é papum. Principalmente porque a mulher tem muito menos amarras do que o homem, né? Em relação a estilo. Mas tem esse ciclo a ser levado em consideração, como a gente deu... Que está cada vez mais curto esse ciclo, tá? A gente falou aqui do slim, que surgiu no começo dos anos 2000... que na verdade já existia nos anos 60, né? Os Beatles estão aí para provar.
mas ele voltou para o mainstream, né? Para moda de passarela e para rua no início dos anos 2000. Demorou quase uma década para ir para rua. Tá. Né? No Brasil demorou muito mais. Hoje em dia esse ciclo está mais curto. Tá? A gente tá falando de 10 anos, lá em 2000, hoje a gente tá falando o quê? Hoje a gente tá falando de 2. 3, talvez. Tá. Né? As coisas... Porque, por exemplo, o slim na passarela praticamente já sumiu. Não tem mais. Não tem mais. Então, tudo formas mais largas, calças de alfaiataria, só que mais folgadas, pregueadas, que remetem, inclusive, às calças antigas lá dos anos 30, 40, né? Que é as calças de alfaiataria pregueadas. A calça do Charlie Chaplin, por exemplo, tá super em alta, super atual. O slim que é um fraque, né? É um fraque, a calça bag com pregas, um pouquinho mais curta, né? Essa calça tá super em alta. Mas na passarela, por exemplo, o slim praticamente sumiu. E na rua ele continua firme e forte. Né? Então, o ciclo continua existindo. Tá. Porque essas calças largas que aparecem já na rua, mas no conta-gotas, elas dominam as passarelas hoje em dia. Então o que o raciocínio nos leva a acreditar é que daqui a uns 3 anos talvez isso vai pra rua? Pode ser. Principalmente com a influência do sportswear, do streetwear, que está facilitando a aceitação desse tipo de silhueta. Tá. Né? A silhueta mais folgada, mais larga, hoje em dia ela é mais facilmente aceita para quem... E aí, de novo, tem que levar em consideração o que fica bem para você. Tá. Essa silhueta... O slim, a vantagem do slim é que ele é mais democrático. Ele favorece muito mais tipos de corpos do que essa silhueta mais ampla, mais larga, né? Então é compreensível que o slim resista durante esse tempo, né? Mais tempo. Até essa reflexão que eu queria trazer para você, que vai ser legal você fazer essa comparação, porque você tem muita bagagem desde a época que era revistas até hoje, que é redes sociais. A minha percepção é que antigamente você tinha uma moda que era mais verticalizada. Digamos assim, de cima para baixo. Aquele negócio de Anna Wintour, sabe? Tipo, isso é, isso não é, e ponto final. E daí vem para as pessoas. Uhum. A minha sensação é que daí, de uns tempos para cá, com o crescimento das redes sociais, blogs, canais no YouTube, tudo... começou a ser uma coisa um pouco mais horizontal em termos de influência sobre o que as pessoas usam ou não usam. Cada pessoa tem os seus criadores que mais gostam e vão buscando ali inspirações. Então, você acha que hoje em dia os desfiles ainda têm esse impacto que nem eles tinham 20 anos atrás em ditar com mais poder o que as pessoas vão vestir, ou você acha que deu uma diluída nesse tempo? Eu acho que deu uma boa diluída. E só completando a pergunta anterior, a gente via muito mais extravagância na passarela antigamente do que hoje. Hoje as coleções na passarela estão muito mais comerciais e mais próximas do que vai para a rua. Tá. Então interessante. tem isso também a se levar em consideração. E por que isso? Porque basicamente as pessoas precisam vender roupa. Entendeu? Então, as coleções estão... A gente está num período, principalmente recente, né? De crise. Sim. Por mais que os números ainda estejam muito bons na indústria de luxo e da moda, mas as pessoas pararam de comprar durante um tempo e os números despencaram, principalmente teve a pandemia e tal. E as coleções estão mais comerciais, porque as pessoas precisam vender roupa, basicamente. Principalmente no masculino. Né? É mais objetivo o que é apresentado. É mais próximo do que realmente a pessoa vai encontrar na arara da loja. Tá. E aí, voltando agora para a questão da influência, eu super diluiu. Hoje em dia... Primeiro que as pessoas... Todo mundo tem acesso aos desfiles, hoje em dia. Né? Antes era um clubinho fechado, demorava para as pessoas terem acesso... a divulgação dos desfiles dependia das revistas impressas, né? Depois veio a internet, começou a divulgar as fotos dos desfiles, e depois vieram os streamings. Hoje em dia você assiste quase todos os desfiles ao vivo, na tela do computador ou do celular. Então todo mundo tem acesso. Virou uma coisa muito mais democrática, e aí a pessoa é capaz de criar a sua própria opinião também. Sim. Ao invés de ficar seguindo só o que os outros falavam, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso vai funcionar, isso não... Hoje em dia a pessoa olha e fala, gosto, não gosto, isso funciona para mim, não funciona para... Né?
não funciona para mim. E as pessoas que ditam o estilo da nova geração também mudaram. Né? É a Kim Kardashian que está ditando o que a molecada quer usar. É a Anitta que está ditando. Nos homens, são os youtubers que tem, né? Ou os influencers que têm 22 anos de idade. São essas pessoas que são a porta de entrada para moda para muita gente hoje em dia, para a nova geração. Né? Não é mais a Anna Wintour. A Anna Wintour continua, claro, ali com a sua importância e tal, mas ela não tem mais esse poder de ditar, olha, você vai usar isso agora e fica quieto e usa, sabe? Não existe mais isso, né? O que é legal. Acho que é uma evolução saudável. Muito bom essa pluralidade. Eu também fico muito feliz quando a gente está vivendo esse momento. Rodrigão aqui colocou a placa, falou que temos mais 10 minutos de estúdio, estamos chegando ao final. O papo voou, cara. Passa rápido, hein? Impressionante. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se o Silvio tem mais... Você tem mais alguma, Silvio? Pode mandar, daí se sobrar eu faço depois. Tá, não, eu queria uma nova pergunta que eu quero começar a implementar em todos os podcasts, Silvio. Que eu fiz no primeiro, quando eu gravei, que era só eu e você, e que eu acho que eu não repeti mais, que assim... Silvão, conta um pouquinho do look que você montou pra hoje. Pra inspirar a galera, conta aí o que você escolheu, por que você escolheu. Eu acho que é uma pergunta legal pra gente começar a fazer, né, Silvio? Boa. Olha, eu uso muito preto, naturalmente. Né? Acho que o preto é prático, facilita, emagrece. E é difícil errar quando você escolhe preto. Né? Hoje eu escolhi peças que eu uso bastante no dia a dia. Eu sou relativamente minimalista no jeito de me vestir, né? Tanto na cartela quanto no tipo de peças. Então eu peguei peças que eu uso bastante, que me deixam confortável e que eu não ia errar, que eu ia estar apropriado para qualquer situação. Legal. Que são quais? Que a gente consegue ver a jaqueta e a camiseta. É uma jaqueta ou uma overshirt? É uma jaqueta. Uma trucker, né? Uma trucker preta. Linda. Uma trucker preta e o que diferencia da camiseta é a textura, né? Sim. Mas é preto no preto, a calça é preta e aí põe o tênis branco para dar uma acendida um pouquinho na produção, para não ficar tão pesado. Cara, então o que eu queria perguntar, na verdade, é uma pergunta que daria para render um bom papo, mas a gente vai ter que resumir aí uns 5 minutos, Silvan. Que é o quanto que o grooming influencia na imagem de uma pessoa, o cabelo, a barba, praticamente o rosto, vamos dizer assim. Porque muitas vezes eu tenho a impressão, eu já vou dar a minha participação, eu tenho a impressão de que um homem ele pode estar vestindo exatamente o mesmo visual, mas dependendo do grooming, a imagem dele pode ficar super legal ou pode ficar horrível. Que assim, eu diria que o grooming... Eu não vou dizer, você diz porque a pergunta é pra você. Silva, o quanto você acha que o grooming influencia na imagem final da pessoa? Influencia bastante. Acho que faz parte do conjunto, né? Um bom corte de cabelo faz parte de uma produção acertada. Você trabalha com grooming também ou só com roupa? Eu me meto, mas não é o meu core profissional principal, assim. Tá. Me meto justamente porque faz parte do conjunto. Então, a partir do momento que... É como você fazer uma produção de um editorial, de uma foto, né? Você pensa na roupa, claro, no look, mas você pensa no cabelo, na barba, no penteado. Você pensa tanto quanto na roupa? Faz parte, total. Tá, total. Tem que dar o mesmo peso para as duas questões. Tem que dar. Num editorial de moda, por exemplo, a beleza é importantíssima. Tá. O grooming é importantíssimo num editorial de moda, num ensaio. Sim. Né? Tanto quanto a roupa. Se um não conversar com o outro, não adianta você ter a melhor roupa do mundo ali e a melhor produção do mundo. Não conecta, né? Não conecta. E na vida normal, do homem normal, de todos nós, na rua, cara, faz uma super diferença. Um corte de cabelo bem feito, uma barba bem cuidada, pra quem usa Eu diria barba. principalmente, Silvano, os visuais mais básicos. Sem a gente dúvida. falou da camiseta branca, da calça jeans e de um tênis básico. O cara isso. que veste essa roupa, tá com bom caimento, legal. Mas se ele tiver com um grooming todo desalinhado, cabelo mal feito, uma barba ali toda desgrenhada, cara, esse visual ele vai pro saco, velho. Ele vai pro saco. Se você tá com um grooming caprichadíssimo, ele vai puxar o visual pra uma sofisticação, vai entregar uma imagem muito equilibrada, né? Sem dúvida. E eu digo isso na prática, Silvio. É a cereja no bolo.
Eu não sei, viu, Silvão? Porque quando a gente fala cereja do bolo, a gente fala de um detalhe importante. Eu acho que o Groom, ele compartilha tem razão. o protagonismo, né, no visual. E eu falo isso com propriedade, sabe por quê, Silvão? Não sei se você sabe, mas eu tinha cabelo comprido até metade das costas. Olha, que bom que isso ficou no passado, né? Não, eu gosto da imagem de cabelo comprido, só que eu não cuidava do meu cabelo comprido. Mas faz parte do teu estilo? Faz parte. Hoje em dia faria parte do teu eu deixaria estilo? crescer. Faz sentido? Só que assim, dá muito trabalho. Não faz parte desse tipo de cuidado, entendeu? Porque você precisa dar muita atenção. Sim. E eu não cuidava, então não trazia uma imagem que eu gostava. Porque ele ficava muito seco, né? Muito assim... E aí eu montava às vezes uns visuais que eu achava muito legal, mas quando eu olhava o resultado final da minha imagem, eu não gostava, por conta do cabelo, entendeu? Que não tava bem cuidado. Que não tava, e enfim. era uma coisa que eu não conseguia desapegar, porque o meu cabelo era um diferencial da minha imagem, eu não conseguia desapegar, mas eu não dava o cuidado que precisava. Então vivi esse dilema, e quando eu cortei facilitou muito a minha vida, entendeu? Mas talvez, isso faz quanto tempo? Já faz uns 3 anos que eu cortei. 3 anos. É. E você hoje usaria esse mesmo cabelo? Se você Eu usaria o mesmo. Usaria. Ele faz sentido no que você é hoje. Sim, faz muito sentido se eu cuidasse. Entendi. E se eu aprendesse a cuidar, porque não é só uma questão de hidratar, é você saber fazer o penteado que te agrada, você vai prender ou não vai prender, se você soltar, você vai pôr pra cá. Você tem que conhecer muito bem o seu cabelo, né? Sem o dúvida. cabelo curto é muito mais prático, mas o cabelo bonito, acho que quando você trabalha bem, ele traz um diferencial que ainda mais no universo masculino, que são poucos homens que utilizam, a gente traz um diferencial que eu gostava de ter esse diferencial, só que eu não cuidava. Então, por isso que eu digo com propriedade. Não adianta. É que nem eu gostar de usar a camiseta branca e calça jeans. Se você não comprar a camiseta branca e a calça jeans certa não vai funcionar, né? Perfeito. Eu acho que, para fechar, melhor impossível do que essa reflexão aí. É isso aí. Então, senhores, eu queria agradecer a todo mundo por prestigiar mais um episódio aqui do podcast Moda Masculina. Silvio, sempre um prazer gravar contigo. Quero agradecer a galera aqui do Tia Podcast, o Rodrigão, tamo junto. Dani também hoje não tá aqui, mas sempre aí na presença junto. E, Silvan, foi um prazer recebê-lo aqui, cara. Sua experiência é muito vasta, cara. Adorei ouvir suas histórias. Que eu tava comentando, eu acho que você é o primeiro cara aqui do podcast que teve essa experiência com styling de TV e o primeiro também que começou na moda feminina, pelo menos que eu me lembro de cabeça, Silvis. Eu acho que todos os outros, a gente já fez uns 13, 14 episódios, eu acho que todo mundo já começou com moda masculina. Então, eu acho muito legal ouvir as suas experiências e saber como é que elas se conectam para construir o trabalho que você está fazendo hoje, que é muito bacana. E esperarei com ansiedade para ver a moda masculina dentro da Forbes Life Fashion. Estamos trabalhando nisso. Você prometeu, eu ouvi você falando, tá em vídeo, tá gravado, tem promessa. Então, você será cobrado por isso no futuro. Conte comigo, estamos trabalhando nisso. Não, foi um prazer. Foi um prazer. Realmente, o papo fluiu aqui. Eu nem senti passar. Não sentiu, né? E, pô, me chama de novo pra gente desenvolver outro tema quando vocês quiserem aí. Com certeza. Eu sempre falo nos episódios, a gente tá começando a fazer alguns episódios individuais, esses primeiros, mas o objetivo é no futuro a gente mixar episódios individuais e episódios em duplas, em que a gente junta duas pessoas, de preferência, com opiniões mais diferentes. Então, opostas, alguém mais do minimalismo e alguém mais do street. Legal. Alguém mais do social, sabe, pra começar, tipo, ter uma resenha assim. Pra gerar um debate mesmo. Exato. Legal. E todo mundo que tá participando, né, Silvio? Cara, é impressionante. Todo mundo aqui é de uma simpatia tremenda, então tenho certeza que vai gerar debates, assim, sabe, construtivos, não aquele negócio, sabe, restritivo, não, você não pode, você tá errado. Super. Então você tá super convidado, foi um prazer receber você nesse episódio, vai ser um prazer receber nos futuros também, viu, Silvano? Conte comigo. Valeu, obrigado, viu, Silvio? Tá bom. Um grande abraço, senhores, e até o próximo.